palavra do Senhor Deus diz que se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra também diz que se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. E quando nós nos aprofundamos nos estudos para entendermos o significado desta palavra, nós entendemos que se Deus não estiver à frente da vida de uma pessoa, tudo que ela faz, mesmo que ela consiga resultados, é tudo em vão. Então, não é porque uma pessoa está fazendo algo e esse algo está dando resultado, significa que Deus está à frente. Isso não significa. Porque a prova concreta e real que Deus é como uma pessoa não é através dos resultados, mas sim através dos frutos. Então entenda, a prova real que Deus é como uma pessoa não é através dos resultados, mas sim através dos frutos. A palavra do Senhor Deus mostra que muitas pessoas que andaram com Deus, que Deus estava com elas, nem sempre as coisas que elas faziam prosperavam, mas mesmo assim Deus estava com elas. Asaf, um homem de Deus, que era consagrado a Deus, servia a Deus no templo, ele chegou a dizer o seguinte: olha, os meus pés quase se desviaram. Eu quase me desviei dos caminhos de Deus. E ele foi homem o suficiente para relatar isso. Porque muitas pessoas, talvez querendo manter a pose, querendo manter o bom nome, elas não confessam. Elas não confessam quando estão frágeis, quando estão fracas ou quando se desviaram ou estão quase se desviando. Elas não confessam, elas mantêm a pose. Mas Asaf, sendo um homem humilde, ele confessou, ele registrou e deixou registrado no Salmo, onde ele diz: olha, quase que os meus pés se desviaram. Faltou pouco para mim não desviar. E por que motivo Asaf quase se desviou? Por que motivo? Porque ele disse que ele olhou para a prosperidade dos ímpios. Então ele viu que os ímpios estavam prosperando. Ou seja, o que eles faziam dava resultado. O resultado era imediato. E o que Asaf fazia não dava resultado. Então, aos olhos humanos, era possível dizer que aqueles ímpios estavam sendo abençoados por Deus e Asaf não.
aos olhos humanos, porque se nós formos olharmos para resultados, nós chegaríamos a essa conclusão. E Asaf olhou para o resultado. Ele olhou para a vida dele e viu que nada andava, nada caminhava, nada dava certo, nada prosperava na vida dele. Servindo a Deus, sendo homem de Deus, nada andava. Asaf não conquistava nada. Nada, 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 sendo homem de Deus. E ele olhou para os ímpios, que não serviam a Deus, e dava tudo certo. E eles prosperavam, e eles conquistavam. Então Asaf olhou para aquilo, e aquilo mexeu com ele. E ele faltou pouco, ele relata, para se desviar. E ele relatou isso. E depois que ele orou a Deus, como ele era um levita, um homem de Deus, que servia a Deus no templo, Deus mostrou para Asaf que ele colocava os ímpios em um lugar escorregadio, em um terreno perigoso. Então, nós nunca devemos olhar para resultados. Não é o resultado aqui nessa terra que vai provar se uma pessoa realmente é de Deus ou não. Não é resultado. Porque tem muitas pessoas que talvez, como Asaf, um dia olhou para o resultado, possam estar olhando nos dias de hoje. Ela olha para o resultado e diz, poxa, eu estou servindo a Deus, mas nada dá certo, nada caminha, dá tudo errado, não conquista, não prospera, só ando para trás. A outra pessoa que eu estou olhando, que eu estou vendo, ela não serve a Deus, ela faz tudo ao contrário às leis de Deus, mas tudo que ela faz dá certo. Ela conquista, ela prospera, tudo dá certo, ela vive bem, ela vive feliz da vida. Talvez muitas pessoas que estejam servindo a Deus estão hoje nesta situação. E então a pessoa começa a se perguntar, onde é que está o problema? Será que o problema está nela? Assim como Asaf questionou. E não é errado a pessoa questionar. A pessoa ela tem o direito de questionar, de colocar diante de Deus as suas dúvidas. Ela pode questionar, falar com Deus, abrir o jogo com Deus. Mas nós já sabemos a resposta. Porque a resposta já está registrada nos textos sagrados. Nós já sabemos a resposta. O porquê que isso acontece. Deus, não é que Deus abençoa os ímpios e deixa e faz com que tudo dê certo. Não é que Ele faz isso, Ele permite que isso aconteça. Ele permite. Então Ele dá a permissão. Para quê? Para que eles fiquem num lugar escorregadio. Então é propósito de Deus. É propósito. E muitos dos propósitos de Deus, ser humano só vai compreender e entender quando estiver diante dele, depois que sair dessa terra, depois que deixar este corpo. Não tem como, em vida, o ser humano compreender a mente de Deus. Em vida, enquanto estiver neste corpo físico, não tem como.
A própria palavra de Deus chega a dizer que as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas são para Deus. Tem muita coisa encoberta no mundo espiritual. A Bíblia é um livro onde há uma série de questões que estão encobertas. Não tem como decifrar, por mais que uma pessoa estude. Ela pode passar a vida toda estudando os textos sagrados, ela pode estudar nas melhores faculdades de teologia, ela pode ser um doutor em teologia, ela pode fazer o que ela quiser. Tem muitos pontos que, na palavra de Deus, o ser humano nunca vai entender, tem muito mistério. Acreditamos que só depois que a pessoa deixar este corpo, que ela for salva, é que ela vai entender. Então os planos de Deus, por mais que pareçam que não faz sentido, que deveria ser diferente, por mais que pareça, entenda, Deus é sábio. Ele sabe o que é melhor para seus filhos e suas filhas. É mais ou menos assim. Talvez aqui nessa terra um pai tenha um filho pequeno. Aquele filho pequeno, ele tem a vontade de fazer algo. Mas o pai que tem mais idade, que tem mais experiência, pelo menos é isso que se espera dos pais. Se ele entender que aquele gosto daquele filho é algo que vai prejudicar a criança, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar aquela criança realizar aquilo. A criança pede para fazer algo, ou a criança pede algo, entendendo que aquilo é bom para ela, na mente dela. Mas o pai que é adulto, que já tem mais experiência de vida, sabe que aquilo não é bom. Então o que o pai faz? O pai não deixa, o pai não dá. A criança, em contrapartida, fica chateada, fica magoada, não entende, vai fazer birra. Porque na mente dela, na consciência dela, aquilo era algo bom, mas o pai, sendo mais sábio, aqui na terra nós estamos falando, sabe que aquilo não é algo bom e não vai deixar a criança fazer ou não vai dar algo para aquela criança. Assim somos nós com Deus. Nós, diante de Deus, somos crianças, por mais que sejamos adultos, por mais que buscamos o conhecimento, nós somos crianças diante de Deus. Então, por muitas das vezes, o ser humano aqui na terra que está servindo a Deus vai imaginar algumas coisas, vai querer algumas coisas, vai pensar de uma forma que Deus, sendo soberano, Ele sabe que está errado. Ele sabe que se for por esse caminho vai dar errado. E Ele vai guiar outro caminho, que a pessoa vai questionar, a pessoa não vai entender. A pessoa não vai aceitar, ela vai achar que é o pior caminho para ela. Mas entenda, se Ele é Pai, e se Ele já entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho único, para o resgate dessas almas, por que agora Ele terminaria o plano de qualquer jeito, de qualquer maneira? Por que agora Ele faria descaso com a criatura? Ele pagou um preço alto para o resgate dessas almas. Não faz sentido um Deus todo-poderoso vir em forma de filho, se humilhar, ser humilhado, entregar a sua vida para o resgate dessas almas. E quando essas almas chegam diante dele e são resgatadas, ele começa a tratar de qualquer jeito, qualquer maneira. Não faz sentido algum. É a mesma coisa de você pegar
toda a sua fortuna, todo o dinheiro que você tem, que você juntou a vida inteira, um exemplo, que não pode ser comparado a Jesus, mas só para você entender um exemplo mais ou menos. Você economiza a sua vida toda, você pega tudo que você tem, você vai lá e compra algo para você. Aí você pega esse algo que você comprou, que você investiu todo o seu dinheiro, da sua vida toda, e você pega esse algo e trata de qualquer jeito, e trata de qualquer maneira, e não cuida desse algo. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vê, talvez tem pessoa que ela junta um dinheiro, vai lá e compra um automóvel, vai lá e compra uma moto, vai lá e compra uma casa, compra um apartamento, não importa, ela compra algo. O que ela faz com esse algo que ela comprou? Que ela juntou aquele dinheiro, que foi um sacrifício mesmo, que não veio de mão beijada. Ela cuida bem. Por quê? Porque ela sabe que custou muito sacrifício. Ela cuida bem daquele algo. Assim é Deus. Ele deu o que ele tinha de melhor. O seu próprio filho foi crucificado vivo no madeiro para o resgate dessas almas. Ele comprou essas almas com o seu sangue, com a sua vida. Por que que Deus agora pegaria essas almas que estão encarnadas em corpos físicos por enquanto e trataria de qualquer forma, trataria de qualquer maneira, de qualquer jeito, com desprezo? Ele não faz isso. Ele trata da melhor forma. A questão é que essas almas que somos nós, que estamos encarnados em corpos humanos, não compreendemos, não entendemos a vontade dele. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Somos seres limitados. Deus é limitado. Então a pessoa que é um eleito ou uma eleita, que Deus o resgatou, o salvou, onde houve uma conversão genuína. O mais difícil foi feito. O mais importante já foi feito. Daqui para frente, o que Deus vai fazer? Vai cuidar dessa pessoa da melhor forma possível, desta alma, enquanto estiver neste corpo. Mas esta alma encarnada neste corpo físico, humano e frágil, que veio do pó e vai voltar para o pó, por não ainda estar com o Criador, por estar de uma certa forma ainda separada aqui nessa terra, ela não compreende, ela não entende 100% das coisas do Espírito, ela não compreende, ela não entende. É por isso que o ser humano, por muitas das vezes, questiona, assim como Asaf questionou. Asaf não entendia, era homem de Deus e não entendia. Assim, as pessoas vão questionar. Mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou colhendo isso? Se eu não plantei, por que eu estou colhendo algo que eu não plantei? Por que eu estou tendo que viver assim? Por que eu estou tendo que passar por isso? Por que Deus não faz de uma outra forma? Por que Deus não faz de um outro jeito? Por que Deus... Porque Ele está fazendo o melhor que Ele pode. E o melhor que Ele pode é aos olhos dEle, para cumprir com os objetivos dEle e não com os objetivos da pessoa. É isso que nós temos que compreender. Não são os nossos objetivos que vão se cumprir. Não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. É os objetivos de Deus. A história
pertence a Ele. Ele escreveu a história. Assim como Jesus disse, aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida, ganha-la-á. Aquele que ganha a sua vida, quem é? É aquele que vai atrás de realizar somente a sua vontade, somente o seu desejo, somente os seus sonhos. E realiza. Então, o que ele fez? Ele ganhou a sua vida. Está do jeitinho que ele queria a sua vida aqui na terra. Mas o que Jesus disse? Na verdade, ele está perdendo a vida eterna. Mas aquele que perde a sua vida, o que Jesus disse? Ganhará a vida eterna. Isso não significa que a pessoa que serve a Deus não pode ter sonho, não pode ter planos, não é nada disso. Mas isso significa que só vai ser realizado, só vai acontecer o que Deus quer que seja realizado e que aconteça. Não é o que a pessoa quer. Pode ter coincidência, pode ter, da pessoa ter um desejo, da pessoa ter uma vontade de algo, e esse é o mesmo desejo, a mesma vontade de Deus, e isso aconteça. Mas detalhe, isso não aconteceu porque a pessoa tinha o desejo e a vontade. Isso aconteceu porque era o desejo e a vontade de Deus. Foi uma coincidência da pessoa ter aquele mesmo desejo, aquela mesma vontade. Mas na grande maioria das vezes, os desejos e as vontades que os seres humanos têm e que buscam para ser realizados aqui nesta terra, não são os mesmos desejos e vontades de Deus que Ele já programou, escreveu, estipulou antes da formação do mundo. Porque de acordo com a palavra de Deus, antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha os seus eleitos. Deus já estava com a história escrita. Já está tudo determinado por Deus o que vai acontecer. Cada ponto, cada vírgula, já está tudo determinado. Nós somos pequenos grãos de areia que estamos aqui de passagem por esta terra para cumprirmos com o propósito maior, que é o propósito de Deus, do Criador do universo, do céu e da terra. Então, assim como Asaf um dia questionou, talvez muitos questionam e têm questionado. O porquê disso, o porquê daquilo, porquê que as coisas não andam, porquê que as coisas não caminham, porquê que o ímpio faz dar certo, porquê que o justo faz dar errado. Nós vemos que Deus deixou claramente que Ele coloca os ímpios em lugares escorregadios. Ele deixa com que as coisas aconteçam. Ele deixa para que fiquem num lugar escorregadio. Certa vez, o Senhor Deus disse assim para o povo de Israel: Ó Israel, fique sabendo que eu vou abençoar vocês, eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas fique sabendo que não é porque vocês merecem e nem porque vocês querem, mas é para que o meu nome não seja envergonhado entre as nações. Então entenda, o povo queria ser abençoado? Queria. O povo desejava ser abençoado? Desejava. Mas por que aquele povo naquela época foi abençoado? Era porque eles queriam? Era porque eles desejavam? Não, era porque era o desejo de Deus fazer. Então entenda, é o desejo de Deus que prevalece. Não depende do que quer, não depende do que corre, mas sim daquele de quem Deus se compadece. É a vontade de Deus, é o desejo de Deus, são os planos de Deus que prevalece. Então, se Deus decidir fazer algo, preste atenção, não tem demônio, não tem ser humano, não tem ninguém que pode impedir o agir de Deus. E se Ele decidir não fazer, não tem ninguém que possa fazer Ele fazer. Então,
independente do que aconteça, saiba que quem está no comando é Deus e que são os desejos dele, para a glória dele, que serão realizados. Esta é a palavra de Deus.